Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje. No programa passado, eu comecei a falar de um incidente e em relação a quando começamos com o nosso canal e já estou na rádio e na televisão. Comecei em 72, mas agora íamos começar uma rede de televisão. É diferente, as duas coisas não se comparam. E então nós aplicamos com a DirecTV, que era o maior sistema de TV a cabo na época. E acho que é até hoje, mas não tenho certeza. Então, de qualquer forma, eles enviaram os contratos e eu lembro de estar sentado na mesa em um quarto de hotel na Costa Rica e o contrato era de $1 milhão por mês. Difícil, né? Eu fiquei olhando para aquele negócio e lemos tudo que tínhamos para ler e pensando, será que vamos conseguir pagar $1 milhão por um canal? Eu sabia que o Senhor tinha nos dado a ordem para fazer o que estamos fazendo. E lembro de estar ao lado daquela cama e assinando. E depois foi enviado para a Nick e depois enviado para as pessoas na DirecTV. E tivemos nosso primeiro, Lauren, você lembra porque estava lá? Sim. Nossa primeira tentativa de levantar fundos para a rede de televisão. E precisávamos de $1 milhão. Na verdade, nós começamos a rede em abril e tínhamos executado em maio e junho, e foi em julho que você assinou o contrato. E em agosto Isso aí. Ainda não estava popular. Então foi em setembro, quando tivemos o primeiro momento onde a rede tinha cerca de 5 meses. Mas a primeira vez que iríamos ganhar $1 milhão, ter que receber aquela quantia antes de chegarmos perto de 400 mil, talvez. Mas sim, mas nós só tínhamos a Dish, mas ainda não tínhamos a Direct. Eu não sei se já tínhamos uma parabólica. Não, nós tínhamos 30 horas da Dish. Ok. Quando nós demos o pontapé inicial, lembra-se que tínhamos originalmente estabelecido contratos que se tornaram nulos, pois demorou muito para a instalação dos cabos daqui até Atlanta. E assim perdemos os nossos contratos iniciais. É verdade. E nós tínhamos apenas 5 estações nas quais você poderia entrar, a maioria delas em Ohio. Isso aí. A rede Wall lá em cima. Verdade. Então, durante o verão era apenas construir. Mas eu digo sobre isso, eu senti em julho que no mundo espiritual houve uma mudança, que foi um movimento distinto. E eu mencionei isso a você, eu senti isso em oração. Verdade. Novamente em meu espírito. Certo. Foi o mover do Espírito que fez com que o povo de Deus nos ajudasse nos nossos esforços, de uma forma como nunca vimos antes, pelo menos recentemente. E foi necessário. E em setembro, quando eu, em agosto, comecei a receber as anotações dos pastores, que o Senhor está lidando comigo sobre te entregar uma oferta especial. Mas eles nem sabiam o que estava acontecendo. E eu me lembro de um irmão de Olaima, Ohio, que ele falou que Deus está lidando comigo e eu quero te entregar uma oferta especial em setembro. E você começou naquele dia. Precisávamos de $1 milhão. Nós tínhamos que ter $1 milhão. E naqueles dias, nós tínhamos apenas 2 dias por vez. E isto era uma quinta e uma sexta. Nós tivemos um bom dia na quinta-feira, mas sexta-feira à tarde, sexta-feira de manhã, você fazia o turno da manhã, eu pegava o turno do meio-dia, e naquela época o Gabriel assumiu o turno das 4 horas. E eu recebia um cheque. Estávamos em 895 mil
E eu recebi um cheque no meu turno de $100 mil, que chegou e nos elevou para 995 mil. E meu turno estava prestes a terminar, mas achei apropriado que Gabriel trouxesse o primeiro $1 milhão que tínhamos. Então terminei meu turno e entreguei a ele o material. Eu gostaria de ter gravado de alguma forma. Os estudantes chegaram aonde estávamos fazendo aquela maratona. A maratona naquele dia. O meu turno estava prestes a terminar e sabíamos que estávamos quase alcançando o alvo. E quando o Gabriel leu aquele cartão, que nos rendeu mais de $1 milhão, não entramos na noite do segundo dia. Verdade. Aquele lugar explodiu em louvor. Verdade. Irmão Swegert, foi um mover de Deus. Estávamos naquela pequena, o que agora a livraria. Sim, do outro lado da rua. Estávamos fazendo ao vivo lá. Ele leu aquilo e o corpo estudantil que estava lá embaixo assistindo, porque eles sabiam que estávamos perto de alcançar o alvo. Nos contaram que onde os operadores estavam também, no culto dos doadores aconteceu a mesma coisa. O poder de Deus foi derramado. Eu estava escalado para pregar, pois o senhor e sua família estavam de férias. E começamos o culto, e o mesmo grito de vitória que se levantou naquele dia, irmão Swegert, surgiu Sim. na igreja e eu não consegui pregar. Eu acho que nem passamos do louvor. A rede Som Life de televisão, que agora alcança mais de 100 países no mundo, começou naquele pequeno estúdio, aquela câmera ali, e acho que a outra também, Eu não acho que tenho nós tínhamos certeza. 3. Sim, aquelas 3, bem ali. Era só isso que Cabia tínhamos. uma mesa lá. E aquelas É. câmeras, mas não dava para Você movê-las. não podia se mexer lá. Era isso. Essa era a rede, Era mais isso. nada. E nunca pense que Deus só faz coisas verdade. pequenas. Ele pode fazer de tudo. Não há nada que ele não possa fazer. Se acreditarmos nele, na palavra dele, e creio nele agora, por um mover de Deus Sim. que vai tocar centenas de milhares, se não milhões de pessoas para o reino de Deus. E estou pedindo que ele nos dê isso. Nessa manhã eu estava lendo sobre o sonho que Faraó teve, interpretado por José, e como a colheita de 7 anos seria maior do que qualquer coisa que o Egito tinha visto. E creio que o Senhor me disse isso há 10 anos atrás, que é típica da colheita de almas que eu vou fazer acontecer. E creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que ele não voltará para buscar uma igreja fraca. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que ele vai buscar uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue Aleluia. do Cordeiro. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Eu posso vê-los chegando, irmão, vindo em direção à luz, brancos como a neve, com suas vestes brancas como a neve. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. E é assim mesmo, senhoras e senhores. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que o Senhor levantou essa rede de televisão para isso. Eu estava falando no nosso programa que acontece pela manhã sobre as pessoas que eu não tenho como conversar com muita gente, mas em um dos cultos, em uma conferência que tivemos há um tempo atrás, um irmão disse para mim: você pode assinar essa Bíblia? Eu tinha 5 minutos para chegar no estúdio e eu disse: irmão, se eu assinar a sua, vou ter que assinar várias. Mas várias pessoas já disseram: essa mensagem da cruz mudou a minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas, já mudou. E acho que o que está para acontecer é que veremos um mover de Deus como nunca antes. Amém. Glória a Deus. Irmão Swegert, a mensagem da cruz é uma mensagem que estabiliza o crente após a experiência de nascer de novo e vai equipar o crente para operar da forma correta no batismo do Espírito Santo.
é a peça central entre a regeneração, a redenção e o poderoso mover do Espírito Santo. E está faltando na igreja. Aquietai-vos e veja o que Deus fará. Glória a Deus. Aquietai-vos e veja o que Deus Com fará. certeza. Irmão, ele fez. Glória a Deus, ele fez. Quando aquele cenário terminou, Ruth estava na linhagem do Senhor Jesus Certo. Cristo. Glória a Deus. E dona de toda a fazenda. Amém. Glória a Deus, glória Isso é a o que Deus. Deus pode fazer. Mas esta mensagem da cruz pode completar a peça da vida cristã que está faltando na igreja. Não em todas, mas na maioria. E esta é a primeira vez que pode conectar todas as peças e fazer com que o crente permita ao crente experimentar toda a obra, toda a bênção. Você de está Deus. falando A da mensagem da cruz. Esta rede foi levantada para, em parte, proclamar isso às nações, ao mundo, Certo, para verdade. equipar as pessoas que não somente estão produzindo a colheita, mas também que estão produzindo os trabalhadores para a colheita. Esta informação, quando solidifica no coração, faz toda a diferença se um indivíduo vai viver uma vida abundante, como Cristo nos prometeu, ou não. Então nós temos que levar esta mensagem, junto com a mensagem da salvação e a mensagem do batismo do Espírito Santo. E agradeço a Deus pelas Amém. pessoas, milhares de pessoas que apoiam Amém. essa obra em oração e com suas finanças. E sem eles, É não verdade. seríamos capazes de fazer o que estamos fazendo. E vou dizer outra coisa. Há alguns meses atrás, enquanto gravamos isso, o Senhor falou ao meu coração em oração outra vez e disse: quero que você fale com o povo que eles são chamados assim como você é chamado. Pode ser uma situação diferente, mas eles são chamados. E quando você, seja quem você for, está conosco em relação a levar essa mensagem da cruz pelo mundo através da televisão, e você apoia a obra financeiramente e com oração, você está sendo um missionário. E o Senhor me mandou falar isso para você. O seu chamado é assim como o meu, e desse homem, e desse homem, e desse homem, e desse homem. É um tipo de chamado diferente. É um tipo diferente, mas ainda vem de Deus. É um chamado de Deus. E não deixe o diabo te dizer que não é, porque você está envolvido em algo, nos ajudando a levar essa palavra para o mundo inteiro. É um mover de Deus incomparável. Nada pode se comparar. E nunca desconsidere isso, ou pense como algo insignificante. Entenda isso. Se você falhar, algumas pessoas pelo mundo não vão ouvir o Evangelho. Entenda isso. Mas não acredito que você vai falhar. Eu não acredito que você vai. E ele também me mandou dizer que, falando ainda de Ruth, como mencionamos no programa passado, diga para eles que todos vocês que apoiam essa obra, eu vou deixar punhados de propósito para você. Glória a Deus. A palavra diz, vou deixar punhados de propósito. Mas a tradução correta é que você vai receber um punhado do Senhor. E para cada um de vocês que vão dar de maneira sacrificial, Deus vai dar a vocês o dobro de propósito. Olha, quando Ruth saiu para colher naquela manhã, colher cereal, um trabalho muito duro para conseguir algo, para fazer pão, ela e Noemi viviam daquilo, só tinham aquilo. E nesse dia, ela não sabia o que tinha acontecido, mas Boaz tinha instruído aos homens que colhiam
quando essa menina estiver seguindo vocês, deixe punhados para ela de propósito. Glória a Deus. Eu estou sentindo isso, senhoras e senhores. E quero dizer para você Aleluia. que um punhado de Deus é um punhado muito bom. Não é algo com certeza. que é pouco e vai faltar. É um punhado abundante. E ela não entendia Aleluia. o que estava acontecendo, mas as pessoas que estavam colhendo receberam instruções do homem que era dono da fazenda. Deixe punhados de propósito para essa moabita. Glória a Deus. E quando ela chegou ali com sua cesta, o seu saco, ela tinha tanto cereal que nem conseguiu levar para casa. E Noemi perguntou: aonde você arrumou tudo isso? E ela disse: não sei, foram deixando o cereal para trás. E você não precisa saber, mas você vai colher. E vai ser seu, pois Deus vai te abençoar e vai deixar punhados de propósito. E ele já começou. Um irmão me escreveu outro dia, ele disse: você disse isso e punhados de propósito estão chegando na minha vida, um atrás do outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, o nosso Deus é provedor. Aleluia e glória a Deus. Existe uma passagem, e muitos cristãos não se agarraram a ela ainda, é Atos 20, 35. Muitas pessoas, na verdade, muitos cristãos são consumidores. Eles frequentam o culto com a ideia do que eu posso tirar daqui. Mas as escrituras dizem que é mais bem-aventurado dar do que receber. E quando Deus se aproxima de nós, nós nos tornamos doadores e não consumidores. Eu penso que muitos cristãos estão se agarrando a isso, estão percebendo essa visão e estão se tornando doadores em vez de consumidores. Eu disse para Nick aumentar o número de Bíblias, ainda que elas não estejam pagas ainda, por mês, 35 mil Bíblias por mês, além do que já estamos oferecendo. E estou querendo ver quando podemos dar mais, porque isso é muito importante. Muito, muito importante. Você está certo. É melhor dar do que receber. Glória a Deus. Nós às vezes não entendemos completamente o amor de Deus por nós. Pensando em Sofônias, capítulo 3, versículo 17, a última parte desse versículo diz: calar-se-á por seu amor. Esta palavra karesh em hebraico significa alguém que está encantado com alguém, que literalmente significa controlar a forma como ele pensa. Eu estou dizendo de forma pobre, mas Deus está tão encantado com a gente, Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu próprio filho. Aquietai-vos e veja o que Deus vai fazer. O que o homem fará. Ele não vai poupar nada para nos abençoar e nos salvar, se apenas crermos nele. Glória a Deus. E Daniel estava orando e nunca sonhou sobre o que aconteceria. E o anjo Gabriel apareceu para ele. Essa é uma grande experiência. E que experiência! Muito bem, o próximo versículo, por favor. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para te dar sabedoria e entendimento. Para te dar habilidade e entendimento, fala sobre o futuro de Israel e eventos do fim dos tempos. Foi o que mencionei há 1 ou 2 programas atrás, que Daniel recebeu informações sobre eventos do fim dos tempos que estamos vivendo agora. E eles vão aumentar, como nenhum outro profeta recebeu. Então, esse anjo disse: para te dar habilidade e entendimento. E precisamos disso hoje no ministério. Precisamos mesmo. Isso mesmo. Quer dizer, a palavra e o que Deus está fazendo. Precisamos de habilidades e entendimento sobre isso. Olha, isso mesmo. Ele faz isso com quem ele quiser. Não faz diferença quem a pessoa é, quanta educação ela tem, ou se não estudou, para ajudar a pessoa a entender a palavra de Deus. Ele é capaz. Uma das coisas que nós podemos ver em Daniel, que também precisa ser a ênfase de um ministério: Daniel, agora saí para te dar sabedoria e entendimento. Você disse nas suas anotações, refere-se ao futuro de Israel. Israel era o eleito, era o escolhido de Deus, era o povo de Deus naquele tempo. E Daniel está mais preocupado com o bem-estar deles do que o próprio bem-estar. Eu sei que como pessoa
ele estava preocupado com a sua jornada e a sua situação. Não tem nada errado com isso. Mas a ênfase aqui em Daniel, que podemos ver várias vezes, é o que você está fazendo com o povo eleito. O que podemos fazer ou como podemos avançar. Pois Daniel percebeu que Israel era o povo eleito de Deus, o escolhido, aquele que tinha uma aliança com Deus. E o trabalho deles era maior do que apenas existir, era representar Deus para o mundo. Nós precisamos de ministros que entendem que eles estão lá para a igreja e não a igreja lá para eles. Que nós devemos estar preocupados com o bem-estar do povo de Deus, pois eles estão na aliança de restauração. Ambos, judeus e gentios, nós somos o povo de Deus hoje. E nós precisamos de homens segundo o coração de Daniel, que faça aquilo que não somente é o que é bom para mim, mas para a igreja. Como eu devo servir a igreja? E eu acho que Daniel nos mostra isso. Pois você não vê Daniel focado em si mesmo. É sempre Israel. É sempre o povo eleito. Isso, é verdade. E isso destaca para mim quando eu leio as anotações. Porque aqui ele tem talvez 70, 80 ou mais que isso, nós não temos certeza. E nesta idade, talvez ele poderia estar pedindo algo para si mesmo, mas ele está intercedendo para os eleitos de Deus, para que Deus venha restaurar as pessoas. Eu quero perguntar para vocês, Deus já disse através de Jeremias que seriam 70 anos que eles estariam presos de certa maneira, né? E por que é que Deus teve que usar Daniel para interceder em favor disso? Como ele intercedeu, está fazendo aqui agora, pelo menos em nosso texto. E isso vai acontecer, Deus vai fazer, então, porque ele precisa que seu profeta clame a ele, ore, para que o que ele disse aconteça. Bem, de novo, há uma participação entre o povo de Deus e Deus. É a forma que Deus deseja e a forma que ele ordenou. E Verdade. ele quer que nós trabalhemos juntos. Paulo fala que nós somos trabalhadores juntos a Deus. Você está dizendo que o avivamento ou o evangelismo de nações, tudo depende do povo de Deus buscando a face de Deus em relação para que essas coisas aconteçam. Mas se o povo não orar, não interceder, não clamar a Deus, como fica essa situação? As mãos de Deus estão limitadas. Eu não sei se eu diria que Deus não pode fazer nada, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e assim por diante, então, se as pessoas não fizerem isso, então Deus não vai agir. Entende? Se o povo de Deus fizer isso, então Deus fará aquilo. Mas se o povo não orar, então pouco será feito. Então, é o que eu ia perguntar. Seria possível que muitos lugares não venham mover de Deus porque a igreja não está clamando a Deus? Eu acho que gerações inteiras se moveram ou perderam o mover de Deus porque o povo de Deus não clamou a Ele. Esse é um pensamento As Escrituras nos dizem muito sombrio, que Deus não fará nada a não ser que Ele informe os seus profetas, o seu povo que estão em uma aliança com Ele. É a nossa responsabilidade como povo de Deus estarmos alinhados com Deus está fazendo e pedir para que Ele faça. Põe esse arder nas pessoas, não é? O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa e Deus te abençoe.